bem com você? Hoje eu trouxe uma ideia maravilhosa aí para você fazer na sua casa. É o pano de prato casadinhos. Sim, casadinhos, porque são dois panos de pratos e eles combinam entre si. Use a sua criatividade aí, faça muitos. E legal também para presentear e até mesmo para vender. Vamos ao passo a passo? E o que você vai precisar para fazer seu pano de prato casadinhos? 2 panos de prato, 2 tecidos combinando entre si nas medidas de 16 centímetros de altura, pela largura do seu pano de prato, mais 2 centímetros, cianinha e 2 apliques. O pano de prato que eu vou usar aqui para fazer esse conjunto é o PP24, você conhece? É um pano de prato pé de galinha, ó. Se você for ver, ele é todinho parecendo um pé de galinha, ele tem ótima absorção. E ele tem 41 por 69. Esse pano de prato aqui, o PP24, gente, você encontra na loja online Magazine do Artesanato. Vai lá para você conhecer, tem tecidos, tem esse pano de prato que é o queridinho das artesãs, que elas fazem muitas peças bacanas com ele. Então vai lá, magazinedoartesanato.com.br. Vamos começar então a trabalhar com as tirinhas, tá? Eu abro ela aqui, vou dobrar pelo comprimento, ó, de ponta a ponta, e vou dar um pique de um lado e de outro. Aí ele vai ficar com esse pique aqui, ó, tanto de um lado quanto de outro, ó. Por que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer uma linha guia para a hora de colocar a cianinha, ela fique bem reta, tá? A gente não pode confiar só na visão da gente, a gente tem que fazer uma linha guia. Aqui, tá vendo? Ó, eu estou com a minha linha guia, eu venho com a cianinha, eu estou usando aqui a cianinha mais larga, tá? Ela tem 1 centímetro. Então, eu venho aqui, ó, na minha linha guia e vou alinhar essa minha cianinha aqui. E ela vai ficar desse jeito aqui. Como você pode ver, ó, usando a linha guia, elas ficou na beirada da linha. Vai ficar mais fácil de costurar. Você vai fazer isso neste tecido e neste outro tecido aqui. Feito isso, deixado tudo preso, você vai passar uma costura bem no meio, prendendo a cianinha no tecido. Detalhe, não quero usar cianinha, quero usar uma renda, quero usar um gripir, é o mesmo processo. É só fazer a linha guia e prender e costurar. Costurado, então, fica deste jeito, tá? Não se preocupe com a linha guia, que na hora que passar, ele some, tá? Então, vamos separar esses 2 tecidos aqui. E vamos trabalhar com o pano de prato. Aqui, ó, estou com o meu pano de prato. E nós vamos fazer o seguinte, ó. Como você pode ver, o meu tecido, ele tem 16 centímetros. Então, nós vamos embutir aqui no pano de prato. Então, 16 centímetros, eu vou diminuir 2 centímetros de uma ponta a outra, ó. Então, vai ser 14 centímetros. Essa canetinha aqui, ó, é a fantasminha que apaga. Aí você vai me perguntar, Suzy, mas é 14 centímetros para todos? Não, se você tiver
Uma tira de 12 centímetros, você vai diminuir 2, vai ser 10. Sempre assim, tá? Então, risquei de um lado e de outro. E vou fazer a guia. Fiz a linha guia, aqui, ó. Eu venho aqui com o meu o meu tecido, ó. Vou virar de cabeça para baixo, direito com direito. Vou alinhar aqui no guia. E vai ficar assim, ó. Ficar o tecido sobrando para cada lado. E você vai passar uma costura deste ponto a este. Você vai fazer isso nos 2 panos de prato. Costurado, então, olha, o tecido fica assim, olha, do lado de dentro, ele fica embutido a costura. E a gente traz o tecido aqui pra frente. Agora, a gente vai fazer o rocambole desse pano de prato. Ó, vou dobrar e vou enrolar. Ó. Até chegar aqui nessa ponta, ó. Aí eu vou pegar essa ponta, abrir, e aí vai ficar tecido de um lado e um pedaço do pano de prato que tinha sobrado do outro. Aí eu vou juntar os dois, desse jeito aqui. Prender. E costurar de um ponto a outro. E o pano de prato, ó, ele vai ficar aqui dentro, tá vendo? Ó. Ele fica escondidinho aqui dentro. Você vai fazer isso num pano de prato e no outro também. Costurado, então, a peça fica assim, olha. Fica aqui dentro. Agora, nós vamos tirar essa parte toda aqui de dentro pra fora. E a mágica acontece. Olha só que bacana que fica. Vamos desvirar o outro também. Agora, nós vamos para o ferro. E você tá vendo aqui, ó, sobrou o tecido aqui desse lado. Também sobrou desse outro lado. Ó, aqui na parte de fora fica toda embutidinha a costura. E na hora que a gente passa, fica com um acabamento impecável. Então, vamos passar. Ó, esse tecido que sobrou, a gente vai colocar aqui dentro. Ajeite bem, alinhe. E ele fica assim. E vamos passar. Vou aproveitar e passar ele todo para tirar o risco que nós fizemos. E vamos fazer a mesma coisa com o tecido que sobrou, colocar aqui dentro. Essa técnica de costurar o pano de prato, ela fica muito perfeita, fica as costuras todas retinhas e com um acabamento bem profissional. Passado, alinhado, nós vamos costurar deste ponto, retrocesso no início, dando a volta até chegar neste ponto. Se você desejar, você pode passar também uma costura aqui. No meu caso, eu não vou fazer isso, vou deixar assim como está. Então, passe bem e costure a volta toda nos 2 panos de pratos. Costurado, então, olha, o tecido fica assim, lado direito, aqui onde eu passei a costurinha. Olha o avesso como fica. Perfeito. Agora, nós vamos colocar o aplique.
O aplique eu fiz de coração, tá? Mas você pode fazer o que você desejar. A medida desse coração, olha, eu fiz ele na cartolina. Ele tem 11 centímetros por 10 centímetros, tá? E eu vou colocar ele bem aqui no meio. E como que eu vou achar esse meio? Vou dobrar o meu pano de prato e vou vincar essa parte aqui. E aqui está o vinco. Vou vir com o meu coração, lembrando você que os tecidos combinam entre si, tá? Pra ficar bem aqui no meio, ó. E essa distância aqui que eu vou deixar uma distância de mais ou menos 2 centímetros, tá? Tem que ver tudo isso, tá bom? Então, eu vou marcar aqui, ó, com a minha canetinha que apaga. Marquei aqui. E vou tirar o meu termocolante daqui. Esse aqui, olha, ele tá fácil de soltar. Tem uns que ficam bem duros e difícil de soltar. Então, uma dica pra você, ó, uma dica bem bacana. Você vem com o alfinete, pega o seu termocolante, olha, e faz um rasgo aqui, ó. Rasgou, ó, aí você só faz isso e puxa, tá? Eu vou deixar para você o link também, onde eu ensino a trabalhar com um termocolante. Você deve estar me perguntando aí, Suzy, esse termocolante seu é de casear? Não, esse aqui não é de casear, ele é o termocolante definitivo, que não precisa casear. Ele gruda mesmo. Preso aqui, ó, agora eu venho com ferro e passo bem para ele colar. Passei bem deste lado, eu viro a minha peça, venho com ferro e faço a mesma coisa. E ela fica assim. Você pode estar me perguntando também, Suzy, mas eu quero fazer com caseado, mas eu não tenho uma máquina que tenha zigue-zague caseado. Olha, você tem uma opção também de passar uma costurinha reta, ó, bem na beiradinha aqui, dando a volta todinho, que fica também uma peça bem bonita. Feito isso nesse pano de prato, vamos fazer a mesma coisa no outro pano de prato. E o nosso pano de prato foi finalizado. Você viu que lindo? Façam aí esse pano de prato casadinho. Os dois combinam entre si. Use aí a imaginação e a sua criatividade para deixar um composê bem bonito. E você pode presentear, fazer aí para sua casa. Pode fazer também para vender, que fica bem bacana. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou muito, dê o seu joinha, ative o sininho depois que você se inscrever, compartilhe esse vídeo que eu vou responder com o maior prazer. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.